Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando a nossa aula de baralho cigano. Eu vou fazer várias lives, uma por dia, para fazer esse curso para vocês. E se vocês tiverem perguntas depois, vocês podem mandar as perguntas para mim, sem problema nenhum, que eu estarei respondendo. Para começar, nós vamos fazer uma oração de Santa Sara, aí eu vou falar para vocês o programa, como vai ser essas aulas, ok? Então vamos lá. Santa Sara, pelas forças das águas, santa, com seus mistérios, possa estar sempre ao meu lado. Pela força da natureza, nós, filhos dos ventos, das estrelas e da lua cheia, pedimos à Senhora que esteja sempre ao nosso lado. Pela figa, pela estrela de 5 pontas, pelos cristais que hão de brilhar sempre em nossa vida. E que os inimigos nunca nos enxerguem como a noite escura, sem estrelas, sem luar. A Tsara é descanso do dia a dia. A Tsara é nossa tenda. Santa Sara me abençoe, Santa Sara me acompanhe, Santa Sara ilumina minha Tsara, para que a todos que batam a minha porta eu tenha sempre uma palavra de amor e de carinho. Santa Sara, que eu nunca seja uma pessoa orgulhosa, que eu sempre seja a mesma pessoa humilde. Que assim seja. Gratidão. Bom, gente, o nosso curso vai ser dividido da seguinte maneira. Eu vou falar os significados das cartas. Então, vão ser várias lives e são várias lives não muito curtas, ok? Aulas não muito curtas, não muito compridas, porque assim você vai assimilando, você vai estudando e eu vou falar o significado das cartas, mais ou menos de 2 a 3 cartas a cada aula. E depois, no final, aí eu vou falar sobre a consagração do seu baralho, como você guardar e proteger o seu baralho, como você se preparar para a leitura. O fato de eu ler essa oração é uma maneira de eu estar me preparando para poder dar essa aula energeticamente. Oi, Vânia, tudo bom? Então, Vânia, é aula, tá? Não é consulta, ok? Então, vamos dar essa aula e no final do curso, aí sim, eu vou ensinando a tirar as cartas, aí sim vocês vão poder mandar as suas perguntas, tá? Mas só no final do curso, ok? Porque aí eu vou dar como exemplo a sua pergunta, o que você quer saber como exemplo em aula, ok, gente? Gratidão. Então vamos lá. O baralho cigano, existem vários modelos, vários tipos de baralho cigano. Eu vou mostrar 2 aqui para vocês. Um deles desse tamanho, um mini que eu carrego na bolsa, tá? É um mini que eu carrego na bolsa e para algumas horas que eu preciso, algumas decisões minhas, alguma coisa que eu precise fazer, eu acabo consultando. E tem outros tamanhos, tá? Eu gosto muito de usar esse mini, eu tenho ele em maior. Então eu gosto muito de usar este e é este que estarei falando para vocês, tá? Estarei usando como exemplo, ok? Eu vou falar, vou ler o que tem na apostila dos significados e vou também colocar o que vem pela intuição, ok?
Espero que vocês aproveitem bem essas aulas, que vai ser uma por dia, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, existem vários tipos de jogadas e nesse momento nós vamos aprender o significado das cartas do baralho cigano. As cartas do baralho cigano, já falei para vocês, são 36 cartas. E dependendo de como você joga, como você coloca as cartas, você pode fazer as ligações. Eu costumo jogar de 3 em 3. Dependendo do caso, eu faço uma jogada geral. Eu idealizei uma mandala, onde facilita muito as minhas jogadas, ok? Então, eu associo algumas outras coisas também. Eu utilizo o baralho cigano junto com o tarô. Eu tenho um tarô pequeno aqui, que também estarei dando curso para vocês de tarô, só dos arcanos maiores. Espero que vocês aproveitem. Então, gente, vou falar sobre o significado das cartas do baralho cigano. Hoje eu vou falar das 3 primeiras cartas. Eu ia fazer uma carta por dia, mas aí vai ficar muito longo para vocês. Então, eu vou estar mostrando o significado das 3 primeiras cartas do baralho cigano, tá? Então, vamos lá. Carta 1. Ok? Carta 1. A carta 1, se você ver, é o mensageiro. Aqui, alguns baralhos, eles não têm os naipes, tá? Mas neste baralho aqui, você pode ver bem de pertinho, que tem, e é um 9 de copas, que tem o naipe também, tá? Eu costumo classificar os naipes de acordo com alguns temas, que nem... Quando é copas... Então, é o amor, é o lado amoroso, ok? À medida que for aparecendo mais naipes, eu falo para vocês. E depois, no final do curso, eu dou um resumo disso tudo. Então, seria aqui, carta 1, pode ser a parte amorosa, quando sai numa leitura. Você vê que é um homem em cima de um cavalo, indo numa certa direção. Ele mostra que ele está em cima do cavalo, ele está cavalgando, ele está com confiança, ele está indo em busca de algumas coisas. Buscas interiores, pode exterior, porque ele está centrado. Para você andar a cavalo, você tem que ter uma certa disposição, você tem que ter uma certa postura. Então, é ele confiando no conhecimento dele, ele indo para algum lugar. Essa carta pode dizer que é a criatividade do ser humano, representa ação, é uma carta positiva, é um sim, ok? É um sim, e as coisas podem mudar rapidamente porque é um cavalo. E a mensagem dessa carta... ela fala bem assim, que você vai alcançar os objetivos, tá? O significado dela vai mudar dependendo das cartas que estiverem do lado. Então, tudo, que nem na minha leitura de 3 cartas, dependendo das cartas que estão do lado, eu sei se é rápido, não é rápido, o que pode acontecer, ok? Então, essa carta é uma carta de rapidez, é uma carta positiva, é um sim, e ela manda sempre para algum lugar, as coisas vão acontecer rapidamente, ok? Muito bem, esta é a carta 1. A carta 2 do baralho cigano, você pode ver que a carta 2, ela tem um trevo, e ela tem o naipe de ouro. Então, pode ser o lado financeiro, pode sim, tá?
O 6 tem o número 6, que é um 6, então pode ser a parte de relacionamento, amorosa? Pode sim, tá? Então, a simbologia, o que representa esse arcano, é justamente assim. Ele representa, é um trevo de 4 folhas, que significa alguns tropeços na vida, algumas desorientações, mas uma coisa que não é muito preocupante, é de fácil solução. Por quê? Porque é um trevo. O trevo, a planta em si, você amassa, você joga fora. Então, são dificuldades que vão ser passageiras, ok? E são coisas de fácil solução. A mensagem dessa carta é assim: as dificuldades, elas são passageiras. Você tem que acreditar na força infinita, na sua força interior, para poder ultrapassar os obstáculos. Ok? Esse é o significado da carta 2. Muito bem. Eu acho que eu vou aumentar o significado das cartas aqui. Em vez de ser 2, eu vou aumentar para umas 5 cartas, tá? São 36. Então, você vai ter mais coisas para você estudar, mais coisas para você poder estar revisando depois. Muito bem. A carta 3. A carta 3, você vê que é espadas. Então, sempre tem alguma coisa com trabalho, para você fazer as coisas com uma certa... Às vezes você tem uma certa resistência, então você vai lá para abrir os seus caminhos. Ok? Então, essa carta é um navio. Voltando na carta anterior, gente, essa aqui é uma carta de não, tá? Falando de sim e não, talvez, então é uma carta de não. Esta carta é uma carta de sim. Ela representa por um navio, né? Aqui a gente não vê direito, mas as águas, elas são meio que revoltas, né? Não é uma água assim tão parada, é um navio antigo. Então esse navio antigo, o que ele demora mais, tá? Então é uma carta que você precisa prestar atenção na segurança. Ela fala sobre águas, tem águas, sentimentos. Se você perguntar para a carta, é uma coisa mais demorada, ok? Então, é uma coisa mais demorada para acontecer, certo? É uma carta de sim? Sim, vai acontecer, mas demora mais, o tempo dela já é mais longo, ok? Muito bem. Esta é a carta 3. Na carta 4, você pode ver que é uma casa, né? Casa, então é uma figura que fala que é um sim, representa, a simbologia da casa representa, pode ser a sua própria casa, pode ser uma estabilidade, pode ser o seu próprio lar. No lar a gente tem confiança, a gente tem prosperidade, a gente tem amor, a gente tem apoio da família nessa carta. A gente tem um equilíbrio, porque você vê, a casa está no chão. Então tem um certo equilíbrio, uma certa estrutura. É uma carta de sim, então numa leitura você pode virar e falar assim, sim, é uma carta de sim, é uma carta demorada? Depende. Você pode ter ajuda de pessoas, porque se você vê, tem um rei. Então você pode ter ajuda de pessoas. Então, cada vez vai aumentando os elementos que você vai poder colocar na sua leitura. O 4 é uma estabilidade, a 4 lados, a pirâmide, né? Os 4 lados, a casa, se você for ver, é também os 4 lados. Então, é uma estabilidade, ok? Muito bem. E a carta 5, você pode ver que é copas, então é um lado, pode ser ao lado amoroso. Ela é uma árvore,
como essa árvore, ela é a fertilidade, a prosperidade, porque ela é uma árvore grande, ela pode dar frutos, então é uma estabilidade, fertilidade, o ser humano trocando as energias é vitalidade, porque a árvore se alimenta das raízes que estão no solo, e essa energia vem para que você possa fazer as coisas que você tem que fazer na sua vida. Ok? Muito bem. Então, a simbologia, a mensagem que ela traz é quando essa carta aparece, ela fala que é, inclusive, sinal de boa saúde. Eu costumo associar essa carta também na metafísica da saúde à coluna. Essa tem várias cartas que eu associo, dependendo do que a pessoa tem. Eu pergunto, nossa, você tá com algum problema de coluna? Você tem alguma coisa? Então, nesse caso, a árvore é saúde, vitalidade. Então, você tem que estar cuidando bem da sua saúde, da sua coluna. Então, é a vitalidade, ok? Muito bem. Vamos aumentar. Carta 6. A carta 6, você vê que são as nuvens, né? É paus, o naipe paus, e que tem um homem, também um rei. O paus significa espiritualidade, então é quando você tem que cuidar da sua espiritualidade. Dependendo da leitura e das cartas que estiverem ao lado, ela vai indicar algumas coisas, tá? Essa carta também associa a metafísica da saúde aos sentimentos, a medos, tristezas. O significado dela é uma instabilidade emocional, por isso que eu falo de medos e tristezas. Às vezes a incapacidade de resolver algumas situações, de alguns problemas. Também pode ser uma mudança lenta, ok? Pode ser as mudanças lentas também. A mensagem dessa carta, ela diz: as mudanças das suas vidas serão vagarosas e podem ser também turbulentas. Mas são coisas que são passageiras, porque a nuvem é passageira. Então as coisas são passageiras, então a coisa pode sair da sua vida muito antes do que você pode imaginar. Ok? Muito bem, gente. Eu vou dar 10 cartas para vocês hoje, assim vocês estudam bastante, vejam o significado. E qualquer dúvida depois vocês podem me perguntar, ok? A carta 7. A carta 7 também é um paus, também espiritualidade. Então, dependendo do que vem do lado, na leitura, tem vários significados, ok? Nessa carta, a figura é a serpente. Dependendo dos baralhos, essa é uma serpente verde, pode ser preta, depende muito do baralho que você está usando. Então, essa pode ser uma serpente venenosa. No caso da verde, é mais uma serpente que pode ser a parte da cura, ok? Existe, nessa carta é um não, tá? Então, eu vou conseguir. A das nuvens também é um não, tá, gente? Então, assim, essa carta significa um não. Você tem que tomar cuidado com algumas coisas negativas, sim. Você tem que tomar cuidado com algumas traições. Você tem que tomar cuidado com o seu campo energético, que você está vibrando, que tem à sua volta. Tá? A mensagem dessa carta cuidado com alguns riscos e traições, tá? Dependendo do caso, ela pode ter um significado positivo. Tá? Ela pode ter um significado positivo. Depende das cartas que estão. Essa carta também, para mim, é você se cobrando muito. Então, pare de se cobrar. Ok? Muito bem. A carta 8, que é um caixão, também é um ouro, tá? Então, é ouro. Ouro pode ser a parte financeira. Então, na hora que você estiver estudando, para você poder fazer a sua leitura, pode ser a parte financeira. O caixão, o símbolo do caixão,
Pode ser alguns momentos de ruptura, momentos que você tem que mudar as coisas. Mudança na sua vida, você tem que fazer outras coisas, trazer novidades para as coisas poderem se realizar. Não é uma carta ruim. Em alguns momentos, dependendo da leitura da pessoa, a pessoa pode vir como uma carta negativa? Pode vir com uma carta negativa. Pode vir com a morte, vamos dizer assim. Pode, tá? Depende muito das cartas do lado. Mas, no geral, essa carta é um sim, mudança, transformação, porque você quer fazer essas mudanças, essas transformações. Ok? A mensagem dessa carta, ela fala assim, mudanças benéficas, porque toda morte diz que é uma mudança, uma transformação para o bem. Então, abre a sua mente, abre os seus caminhos, ok? Muito bem. A carta 9. A carta 9 são as flores, tá vendo? Aqui eu não tenho uma dama, aqui em cima, também é paus, então posso associar a espiritualidade. E é uma dama de espadas. Essa carta simboliza as flores, a felicidade, a fraternidade, a beleza, a união de pessoas, os sonhos realizados. É uma carta positiva, ok? É uma carta positiva. Então, o que acontece? A mensagem dela, ela representa a felicidade em todos os aspectos. Você recebendo coisas novas, você recebendo as coisas por merecimento, ok? Então, e tá ligado a todos os setores da sua vida, então pode vir de qualquer área, de qualquer local. E a carta 10, hoje vamos fazer essas 10 cartas, e a carta, se você precisar de alguma informação depois, você manda a pergunta para mim, sem problema nenhum, manda a pergunta sobre essas cartas, onde você pode comprar baralho, tá? Onde você pode onde você pode comprar os seus baralhos também, ok? Então vamos lá, a carta 10, o que ela significa? A carta 10 é a foice, aqui você tá vendo que tem o valete de ouro, e essa carta ela fala assim, mude a maneira de fazer as coisas. Então a foice, ela tá ceifando trigo, ela já ceifou, né? Aqui no caso, o trigo. É destruição de um tempo, é a morte de algumas coisas para você trazer as novas situações. Pode ser doloroso? Pode. É uma carta de não, tá? Quando aparecer essa carta é um não. Então, pode aparecer coisas diferentes? Podem. É um não. Eu tenho que mudar algumas coisas para eu poder realizar as outras que eu estou querendo e que eu estou pensando, que eu quero materializar na minha vida. Então, a mensagem dela é que está surgindo novas oportunidades para você fazer, mas desde que você mude, modifique a maneira de você fazer as coisas, ok? Muito bem, gente. Essas foram as 10 primeiras cartas do baralho cigano. Amanhã eu vou estar falando mais 10 cartas. E eu vou estar fazendo essas aulas para vocês aqui nesta rede social, justamente para você poder aprender e você, em horas de dúvidas, você tirar as cartas para você. Então, você tirando uma carta, você vai saber se é sim ou não, talvez. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, vou pegar o baralho menor. Muitas pessoas vão aprender com este curso de baralho cigano. Aí eu vou tirar uma carta. Tirei uma carta. Aqui saiu justamente a carta 12, que é assim, são os pássaros. Sim, vão ter muitas pessoas aproveitando esta aula, aproveitando e até ganhando dinheiro, porque é ouro, né? Até ganhando dinheiro para ganhar dinheiro. Então, é uma outra maneira de você, uma renda a mais, se você já tem algum trabalho, a qualquer atividade,
é uma renda a mais que você pode ter. Ok? Gratidão! Eu vejo vocês na próxima aula e estudem sobre o significado das cartas. Amanhã, neste mesmo, por volta deste horário, meio-dia e meio, eu estarei dando a aula para vocês, ok? Gratidão e até amanhã.